Lançamento. Ok, apareceu vivo, Sérgio. Ótimo, está indo lá. Configuração, concluído, redirecionando para o YouTube. E agora sim, estamos ao vivo. Meus irmãos, eu dou as boas-vindas a todos. Solicito que se inscrevam no nosso canal do YouTube. To- Todos são bem-vindos. E eu gostaria de passar hoje a palavra para o Bruno Carlucci e já vou passar como anfitriã para a Irinice Miranda, desejando um ótimo trabalho a todos e um ótimo trabalho, Bruno, com você. Obrigado, Sérgio. Então, obrigado pela apresentação do Sérgio. O que eu vou trazer aqui hoje vai ser uma breve reflexão baseada no meu estudo do budismo, no meu estudo de Blavatsky. Eu sou membro da Loja Teosófica Brasília, daqui de Brasília, e nós estamos nesse tempo difícil, né, de uma pandemia, mas tem a vantagem de que essa pandemia fez com que agora todos nós consigamos até nos comunicar mais fácil com essas palestras que estão tendo até um alcance muito maior pelo YouTube, pelo Zoom, além dos limites das nossas respectivas lojas. Blavatsky também foi acometida por uma pandemia na época dela. Ela morreu na época em que a gripe russa estava se espalhando por toda a Europa. A saúde dela estava fragilizada, então ela não aguentou muito tempo e teve de partir, né? Ela vinha sendo mantida viva por seus mestres já durante alguns anos para poder terminar o trabalho que ela tinha que terminar. Ela não conseguiu fazer tudo o que queria, tudo o que precisava ser feito, mas ela conseguiu fazer bastante. E é esse grande legado que ela nos trouxe que eu gostaria de homenagear hoje em dia, trazendo uma breve reflexão. E também na quinta-feira passada foi o Vesak, uma data muito importante para budistas de todo o mundo, e que eu sei que é uma data que a sociedade teosófica também dá uma ênfase especial. Da perspectiva budista, o Vesak é a data que marca o nascimento do Buda, a iluminação do Buda, e quando o Buda alcançou o Paranirvana, ou Mahaparinirvana, quando ele alcançou o Nirvana último. E aí ele deixou o seu corpo físico e foi atuar em outras esferas muito acima de nós, digamos assim. Quando ele se desprendeu de qualquer senso de individualidade, de qualquer mente dual. O Vesak ele é sempre comemorado em maio, porque é o período da lua cheia, quando a lua cheia passa por uma mansão lunar na astrologia sideral da Índia, que é a mansão de Vishaka. É um grupo de estrelas que, adaptando para a nossa constelação, para o nosso sistema de astrologia tropical aqui no Ocidente, fica entre Escorpião e entre Sagitário. E sempre que a Lua alcança esse ponto do Vishaka Nakshatra, a mansão lunar de Vishaka, então nós somos relembrados. É como se essa energia do último nirvana do Buda, ela desperta novamente. O Buda, a partir do compromisso que ele fez, se reaproxima de nós, se reaproxima das mais altas hierarquias, dos Mahatmas ou dos Bodhisattvas, uma linguagem budista, e toda essa energia ela flui como cascata, chegando até nós pequenos gafanhotos, até nós estudantes, até nós buscadores. Então é uma data muito auspiciosa para que a gente estude, para que a gente medite, para que a gente reforce os nossos compromissos, as nossas metas espirituais, principalmente nesse período tão difícil para o mundo, né, em que grande parte do mundo está confinado devido a essa pandemia, em que muitas pessoas estão perdendo a vida e muitas pessoas aos milhares em questão de poucas semanas, em questão de poucos meses, muitas e muitas vidas foram perdidas. Então é muito bom para que a gente contribua para tentar melhorar um pouquinho essa atmosfera do planeta, essa atmosfera que está pesada atualmente, que a gente então
tente meditar, que a gente busque a interiorização, que a gente busque a reflexão. E para isso também a gente tem que buscar boas leituras, a gente tem que nutrir a nossa mente com um bom conteúdo. E Blavatsky nos deixou um conteúdo muito bom. Na doutrina secreta é dito que a primeira proposição fundamental que está no início da doutrina, no proêmio do volume 1 da doutrina, na Cosmogênese, é dito que há um princípio eterno, sem limites, onipresente e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível. É claro que a gente acaba especulando um pouco sobre esse princípio, né, porque somos humanos e a nossa mente é curiosa e quer especular sobre tudo. A nossa mente, ela chora por esse ela chora por esse absoluto, ela quer retornar à casa. O filho pródigo quer retornar à casa do pai e nós buscamos esse dentro de nós quando nós nos engajamos numa busca espiritual, essa essência espiritual que é a fonte de tudo, ela nos impulsiona para buscar, mas esse ele é totalmente vazio. É um vazio de qualquer conceituação, é um vazio de qualquer atributo, ele é vazio de tudo. Ele só não é vazio de si mesmo. Isso que na linguagem teosófica a gente chama, na linguagem indiana, na verdade, né, que na doutrina secreta a gente chama de Parabrahman, essa essência, esse absoluto, que é a base de tudo, sem o qual nada existe, ele está além de qualquer atributo, está além de qualquer adjetivação, não é nem perto do que a gente às vezes imagina como Deus ou como deuses, mas é a fonte, é a essência da vida com V maiúsculo, da vida que corre por nós, da vida que dá origem a tudo. E conforme o cosmos vai se manifestando, essa essência, ela começa a ganhar um pouquinho mais de atributos, ela começa a se tornar mais manifesta. Então, a gente vai ter a doutrina secreta, né, vai falar dos seus 3 logos, vai falar do primeiro logos, quando então essa essência ela já começa a ganhar alguns tons de manifestação, quando a gente já começa a falar num Purusha, num espírito universal que está se revestindo com Prakriti, pai e mãe se unindo para dar a luz a mais um logos e daí por diante. E a gente vai ter nesses 3 logos, então a gente vai ter um segundo logos, que é essa vida una, que vai correr por tudo. E aí a gente vai ter um terceiro logos, que é Mahat, que é a mente universal, que é a inteligência universal, ou o mundo onde muitos dos protótipos desse mundo que nós vivemos, né, que de certa forma é só uma sombra do real mundo, do mundo espiritual, do mundo ideal. Então esses protótipos vão começar a se formar a partir daí, em toda uma hierarquia bem complexa, uma cosmogênese bem complexa. Mas tudo isso está dentro de nós. O que a doutrina secreta reforça é que todo esse cosmos, tudo isso que a gente aprende na cosmogênese, também está dentro de nós, dos nossos 7 princípios. E principalmente quando nós nos voltamos para os nossos 3 princípios superiores, para o ternário superior, quando nós voltamos o nosso pensamento, a nossa mente concreta, a nossa mente pensante, que nós ganhamos justamente para que nós a utilizássemos, para que conseguíssemos entender o mundo, quando nós voltamos essa mente para Budi, para esse intelecto iluminado que está dentro de nós, que não é bem o intelecto como a gente entende hoje em dia, mas que é uma inteligência mais elevada, que está muito ligado à intuição, que se volta para os assuntos espirituais. Quando nós juntamos manas com Budi, nós então começamos a acessar essa essência espiritual dentro de nós. Nós começamos a fazer o caminho de retorno para casa, o caminho de retorno para o mundo espiritual, que é a nossa essência. E nós nos tornamos, então, alguém que está caminhando no mesmo caminho que o Buda
teve que caminhar para chegar ao estado de Buda, para chegar a essa última iniciação, que é o estado de Buda, né? Muitas e muitas vidas, é um caminho gradual, é uma senda graduada, então que leva muito e muito tempo, muitas e muitas vidas, mas que nós podemos seguir dois caminhos. Nós podemos esperar que a evolução siga o seu curso, e esperar que um dia a gente chegue nesse estado, conforme ensina a antropogênese, o volume 3, A Doutrina Secreta, na edição brasileira, de que um dia chegaremos lá, ou acredito a maioria da humanidade poderá chegar lá, né? Nada é 100% garantido pelos meus estudos, mas ainda assim nós também podemos seguir um caminho um pouquinho mais acelerado, que é quando nós decidimos, então, nos tornarmos os senhores dessa carruagem que nós estamos. Quando nós decidimos que não vamos mais ser guiados pela carruagem no piloto automático, mas quando nós decidimos assumir o nosso lugar de piloto dessa carruagem, nos engajando nesse caminho, nessa senda graduada, que em tibetano isso é chamado de Lamrim, isso foi chamado de Lamrim, principalmente um ensinamento enfatizado por Lama de Tsongkhapa, da escola Gelugpa, um ensinamento muito enfatizado por ele e que Blavatsky usa esse termo também no ocultismo prático para reforçar que esse caminho é sempre gradual, mesmo a senda acelerada, entre aspas, né, assim que nós buscamos ativamente fazer todo esse percurso das 7 raças que o Buda fez para chegar no estágio da iluminação última, mesmo fazendo esse percurso, ainda assim, isso não vai ser do dia para a noite, não vai ser em uma vida, não vai ser em 2 vidas, vai ser em muitas vidas. Mas a partir do nosso momento, quando nós buscamos, quando nós almejamos trilhar esse caminho, quando nós buscamos viver de acordo com essa ética que nos é apresentada em textos como Luz no Caminho, A Voz do Silêncio, O Ocultismo Prático, nos Yoga Sutras de Patanjali, como é apresentada no Bhagavad Gita, que é um texto que é muito citado para justamente nessa data de homenagem à vida e à obra de Blavatsky, né? O dia do Lótus Branco, o dia em que ela faleceu, mas que, obviamente, não estamos aqui para celebrar a morte dela, estamos para comemorar todo o legado que ela deixou durante o período em que ela esteve viva e bastante atuante, escrevendo obras como A Doutrina Secreta, como Isis Sem Véu, editando, traduzindo obras como A Voz do Silêncio, dentre os suas centenas de vários outros artigos que estão por aí e que sempre vale a pena ser revisitados, ser estudados, que sempre vale a pena a gente meditar sobre os ensinamentos que ela traz. E o Bhagavad Gita justamente também nos traz esse ensinamento, né, que nesse campo de batalha, em que o Arjuna teve que decidir num determinado momento que ou ele não ia para a batalha, ou ele ia para a batalha e se tornava o senhor de sua própria carruagem, em que ele então poderia finalmente se tornar uno com Krishna, ou melhor, poderia despertar Krishna dentro dele, que no budismo a gente chama dessa natureza Buda dentro de nós, que é como um tesouro que está escondido no lótus do nosso coração, e esse lótus ele quer desabrochar. E o caminho espiritual ele é sempre isso. E essa guerra que nós vemos no Bhagavad Gita é uma guerra interna, né? Os conflitos, e eu sei que quando estamos nas nossas lojas teosóficas, nas nossas instituições, muitas vezes a gente acaba tendo embates e conflitos e debates, mas a verdadeira guerra, o verdadeiro embate, ele se dá sempre dentro de nós. Se nós decidirmos realmente nos tornarmos seres plenamente espirituais, então nós temos que estar preparados para combater os nossos vícios, combater as nossas percepções mentais errôneas que nos afastam da vida espiritual, que nos prendem a esse ciclo compulsório e compulsivo de nascimento, envelhecimento, adoecimento, morte e mais renascimento, que nos aprisionam ao samsara. Então, é sempre uma batalha contra os nossos apegos, contra as nossas aversões, contra a nossa ignorância, a vidya, a causa do sofrimento, segundo o próprio Buda, contra essa nossa ignorância de achar que
essa nossa personalidade, ela é o que realmente somos, de que achar que o mundo é isso que ele parece ser, que só existe isso, que só existe esse mundo dessa matéria, e que as nossas personalidades sempre têm que estar em conflito com as outras personalidades, porque afinal ela quer cada vez mais ser agradada, ser adulada, ela quer cada vez mais se sentir maior do que todas as outras. Então, é muito importante que nesse caminho e em nossos estudos a gente valorize a importância da meditação, a gente valorize a importância da autoanálise, a importância da reflexão, que a gente sempre busque refletir sobre os nossos motivos mesmo, né? O porquê que estamos estudando a doutrina secreta, o porquê que estamos estudando a teosofia, o porquê que estamos estudando a voz do silêncio. É por um motivo egoísta? Será que é porque eu quero fama? Porque eu quero estar aqui dando essa palestra no Zoom, com uma live para o YouTube? Ou será que é porque eu quero servir de auxílio para os outros seres? Será que é porque, pelo menos, há um tiquinho dentro de nós de uma motivação altruísta, que não é um sentimento, não é uma emoção, mas é algo que no budismo nós chamamos de bodhicitta, que é um estado de consciência. E essa bodhicitta, ela quer se tornar plena dentro de nós. Essa compaixão, ela quer despertar dentro de nós. Então, ela faz parte dessa própria natureza espiritual que temos dentro de nós, desse ternário superior, Atma Buddhamanas, que está em nós e que quer despertar, que quer se tornar o senhor de toda a sua carruagem, que quer se tornar o senhor de todo esses 7 princípios que estão dentro de nós, que quer equilibrar os princípios materiais e tornar o mundo material um mundo mais harmônico, um mundo mais próximo daquele mundo de onde ele veio. Como eu disse, esse mundo, ele é só uma sombra, ele é só uma criação de um mundo muito mais elevado, de esferas muito mais elevados. Então é muito importante que na busca espiritual a gente sempre tente se voltar para essas esferas, deixando a nossa personalidade de lado. A Blavatsky diz num texto que o ocultismo não tolera personalidade, o ocultismo não tolera personalismos, o ocultismo não tolera ego, não tolera egocentrismo. E a Blavatsky é um exemplo de alguém que teve que abrir mão da sua personalidade, de alguém que passou por muitas humilhações, de alguém que foi acusada de ser uma charlatã, de alguém que teve que sair da Índia. E depois ela teve que fazer todo um novo percurso na Europa. Primeiro foi para os Estados Unidos, aí lá depois teve que ir para a Índia. Aí depois da Índia, ela teve que ir para a Europa e fazer um novo trabalho, mas sempre com esse senso de dever. Sempre com esse senso de dever que era maior do que ela, que era maior do que as considerações pessoais dela. É até dito na biografia de Blavatsky, publicada pela editora Teosófica, muito recomendável para quem ainda não leu, aquela biografia escrita pela Sylvia Cranston. É dito que a Blavatsky até teve uma outra escolha, ela poderia ter se tornado uma grande pianista de sucesso, porque ela tinha muito talento para isso. Mas ela escolheu outro caminho. Ela escolheu um caminho do autossacrifício. Ela escolheu o caminho do dever espiritual. E como o ocultismo prático nos lembra, para quem almeja seguir a senda oculta, para quem almeja se engajar no caminho do ocultismo prático, não há espaço para reclamações, não há espaço para dizer, não, mas eu tenho o direito de reclamar, eu tenho o direito de me sentir assim, eu tenho o direito de ter privilégios. Não. Para quem se engaja, para quem almeja a senda do ocultismo, a pessoa deve se despir de tudo isso. Ela deve se esvaziar do seu senso de eu. Ela deve se esvaziar do seu egoísmo, dos seus apegos, das suas aversões, do seu egocentrismo, da sua arrogância. E aí, a partir do momento que ela vai se esvaziando de tudo isso, uma nova percepção de mundo pode surgir. Ela pode, então, encontrar essa sabedoria, esse intelecto ardente, que só é encontrado quando nós ativamos Budi, quando nós fazemos a conexão Manas, Budi, via o Antakarana. E para isso é necessária uma senda de purificação,
um caminho de purificação das nossas ações de mente, dos nossos pensamentos, nos livrarmos de pensamentos maldosos, um caminho de purificação da nossa fala, para nós nos livrarmos também de falas agressivas, da fofoca, da discórdia, e também de corpo, para nós nos livrarmos de ações que fazem mal para a nossa saúde física, para o nosso corpo, ou de ações que, de alguma forma, fazem mal para as outras pessoas também. Né? Nós podemos fazer muito estrago para as outras pessoas, nós podemos fazer muito estrago para os outros seres. E por isso que Blavatsky dá a dica num texto em que ela fala da escada de ouro, que é uma escada de ouro que resume toda essa senda oculta, todo esse caminho oculto. E esse caminho de purificação, isso é a teosofia na prática. A própria Blavatsky diz, no artigo, que ninguém é obrigado a seguir esse caminho. Uma pessoa pode simplesmente querer só estudar a teosofia. Uma pessoa pode simplesmente querer somente uma abordagem mais teórica. E tudo bem, isso também vai, se ela estiver bem focada, isso também vai gerar boas sementes na mente dela. Essa é a teosofia. E já o ocultismo é a teosofia prática, para aqueles que estão realmente almejando viver a teosofia. Então, viver a teosofia é o ocultismo prático. E na escada de ouro, ela vai apresentar esses degraus que são importantes para que se chegue ao templo da sabedoria. O primeiro ponto da escada de ouro é a vida limpa. Exatamente isso que eu vinha falando, que no budismo a gente chama de uma das 6 paramitas, ou 7, como a gente vai ver na Voz do Silêncio, que é Shila, que é essa vida limpa, é sempre se buscar essa pureza de pensamento, pureza de intenção, pureza de palavra, pureza de corpo. E aqui, por pureza, o que eu quero dizer é se despoluir de pensamentos, ações negativas que causem danos a nós mesmos, que causem danos a outros seres. Principalmente isso. E é claro que vai ter também toda uma importância para a disciplina que deve ser seguida, né? Quem quer seguir o caminho do ocultismo prático, como a gente vê no próprio ocultismo prático, vai ter que ter toda uma disciplina com o sono. A pessoa tem que aproveitar o tempo em que estamos vivos, porque a vida é impermanente, então não pode ficar enrolando muito. Tem que tentar acordar cedo, dormir cedo, aproveitar o dia para trabalhar o máximo possível, estudar o máximo possível, em torno desses assuntos espirituais dentro das nossas possibilidades. Tudo isso vai contribuindo para essa vida limpa. Se a gente pensar em termos das 3 gunas, sattva, que é justamente essa pureza do ser, rajas, que já é aquela energia mais errática, mais agitada, mais ansiosa, e tamas, que já é aquela energia mais densa, mais ligada ao embotamento mental, mais ligada à densificação. Então, nós temos que buscar, para ter uma vida limpa, cada vez uma vida mais sátvica. Isso, é claro, também vai incluir questões de alimentação, uma alimentação que não esteja poluída pelo sofrimento dos outros seres, pelo sangue dos outros seres. Uma alimentação preferencialmente vegana, ou pelo menos vegetariana, se possível. Evitar uma série de alimentos tamásicos, evitar alho, evitar cebola, e daí por diante, evitar o álcool, também, né, Blavatsky é muito enfática nessa questão, da importância de nós não tomarmos bebida alcoólica, porque isso afeta os nossos veículos sutis, isso afeta o que se acostumou a se chamar de corpo astral, né, isso causa certos buracos, nos deixa suscetíveis a más influências dos mundos aí mais sutis, dos planos mais sutis, mais astrais. Além disso, ter a mente aberta, ter uma mente aberta para o ensinamento, ter uma mente que tem que ser flexível, como muitos de vocês aqui já devem ter lido, a Doutrina Secreta, já devem ter lido Isis Sem Véu, é necessário uma boa flexibilidade mental para ler esses textos, porque a cada hora que a gente lê e relê esses textos, e sempre faço esse apelo, né, para que a gente nunca esqueça dessa literatura na sociedade teosófica, é a literatura mais importante, é a base da teosofia, apresentada por Blavatsky em sua missão, foram obras que ela teve que escrever sob o comando de seus mestres. Então, nós temos que dar muita importância para essas obras. A gente tem que ter muita flexibilidade mental, porque ela vai lá pescar em várias tradições e vai dar muitos termos, vai dar
termos cabalísticos, aí de repente vai falar da Índia, e de repente fala do budismo, e aí de repente fala lá dos primeiros cristãos, as primeiras escolas gnósticas que existiram, como a gente vê bastante no volume 3 de Isis Sem Véu. Então, o que Blavatsky faz nesses livros, ela está dando um mapa. Ela está dando um mapa para aqueles que têm uma mente aberta, para aqueles que têm essa flexibilidade mental, para aqueles que estão interessados, se sentem tocados por esses ensinamentos pela teosofia, para buscarem por onde que o fluxo dessa teosofia, dessa religião sabedoria, dessa tradição sabedoria, por quais tradições ele passou. E dando essa dica, então, nós podemos investigar, a partir dessas tradições, esse fluxo. E podemos, então, tentar praticar e nos conectar com essas tradições se nós nos sentirmos atraídos por elas. Como o Damodar disse num texto, numa correspondência dele para o Judge, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, né, lá nos Estados Unidos, junto com a Blavatsky e o Wolcott. O Judge e o Damodar trocaram correspondências por algum tempo, no período em que a Blavatsky já tinha mudado para a Índia. Então o Judge se sentiu um pouquinho abandonado na época, estava um pouco em crise sobre como ele poderia gerir aquele grupo, né, agora que a fundadora estava em outro local. Então ele e o Damodar começaram a trocar cartas. E numa dessas cartas, o Damodar, refletindo, outro importante teósofo, teosofista, lá da Índia, o Damodar fala que a teosofia não é uma religião, não é uma religião ou uma doutrina no sentido de que as pessoas devem abandonar as suas predileções por outras tradições e transformar a teosofia na nova religião. E que, na verdade, a teosofia ela serve para que o budista se torne um budista melhor, para que o cristão se torne um cristão melhor, para que um hindu ou um brahmane se torne um hindu ou um brahmane melhor. Porque com esse estudo teosófico, a gente pode chegar no que há de mais interno, no que há de mais essencial que passou por essas tradições. A gente pode tentar se aproximar da essência dessas tradições, já que nesse período que estamos, da humanidade, que não começou agora no século XX, né, um período muito antigo, na Kali Yuga, nessa era do sofrimento, era do esforço, era da labuta, como até a Blavatsky traduz, Kali Yuga, esse Kali não se refere à deusa Kali, mas se refere mais ou menos a isso, a labuta, sofrimento, a miséria. Então, nessa era, as religiões elas surgem, as doutrinas surgem, e elas tendem a decair com o tempo que os seus fundadores, depois de algum tempo, né, os seus fundadores deixam as suas roupagens físicas e vão atuar depois em outras roupagens, talvez em outras tradições. Então, o que fica dessas tradições que eles fundaram vai se perdendo em meio a manipulações, em meio a distorções, em meio às instituições, ao institucionalismo, né, vai virando a letra morta. E a teosofia, no que eu entendo, esse esforço hercúleo da Blavatsky apresentar a teosofia foi justamente para que a gente conseguisse dar um novo impulso para o estudo de muitas dessas tradições, às quais a teosofia se liga, que são essas tradições chamadas de ariano-caldaico-tibetanas, que aí vai incluir o budismo, vai incluir o taoísmo, vai incluir muitas das escolas indianas que nós chamamos de hinduísmo, como a Vedanta, como a escola da Raja Yoga, do Patanjali, como a Sankhya, vai incluir também o cristianismo primitivo, as escolas gnósticas. Voltando um pouco mais atrás, numa tradição mais próxima do Ocidente, claro, o hermetismo do Egito, os mistérios egípcios, vai incluir, então, uma série de tradições que estão vinculadas a essa fraternidade trans-himalaica. Para eles, talvez não faça muita diferença esses rótulos, né? Mas essas tradições foram se espalhando pelo mundo, por diferentes regiões do mundo. E o que eu entendo justamente é que o esforço teosófico é o esforço de nós entendemos esse princípio universal, entendemos essa sabedoria universal que liga todas essas tradições e dessa forma que nós possamos nos conectar a elas de acordo com aquela
tradição com a qual nós nos identificamos mais. E aí isso requer intuição, requer estudo, requer leitura. Mesmo para quem só estuda a teosofia teoricamente, participa de uma loja, é muito importante que a gente estude sempre, que a gente visite esses textos, que a gente não tenha medo de pensar que, não, esse texto é muito difícil, a doutrina secreta é muito difícil, de pensar que, então, Isis sem véu é muito difícil, que o ocultismo prático não é para mim, que a voz do silêncio tem muita palavra estranha, e deixar isso para lá. Nós não podemos fazer isso. Nós, como estudantes de teosofia, temos que zelar por essa literatura, que foi essa literatura que Blavatsky deixou a nós, e que é uma literatura que nos serve como um farol para quando nós vamos estudar as outras tradições, tradições que ao longo de séculos, de eras, de milênios, passaram por muitas distorções, que sofreram muitas manipulações. Então, a teosofia nos dá uma luz. A teosofia de Blavatsky nos dá essa luz como um farol. E ter a mente aberta, então, é muito importante quando nós vamos estudar esses textos, quando nós vamos nos voltar para a prática espiritual, para a vida espiritual, no sentido em que nós estejamos realmente com a mente receptiva a esses assuntos. E sempre, claro, né, com uma reta intenção, uma intenção que não é simplesmente de ter poder, de ter fama, ou uma intenção de mal usar, fazer mau uso da teosofia, pegar os ensinamentos da Blavatsky, pegar citações da Blavatsky e começar a misturar com outros ensinamentos que ela não pregou, começar a misturar com doutrinas que não tem muito a ver com essa religião sabedoria, com essa ética que é apresentada pela teosofia, que, como eu disse, é um caminho que visa sempre reforçar as virtudes, que visa a libertação do samsara, e que visa, então, um caminho de purificação, um caminho gradual, uma senda gradual. No texto, num dos artigos, Ocultismo versus Artes Ocultas, a Blavatsky deixa bem claro que nós devemos nos focar em Atma Vidya, e é justamente buscar esse Atma, esse sétimo princípio que está em nós, que não é individual, e buscar nos conectar com esse Atma. E numa das cartas dos Mahatmas, na carta 14, se eu não me engano, o Mahatma fala que, mesmo que a gente tenha dificuldade de entender os conceitos teosóficos, muitos desses conceitos complexos presentes nesses vários textos, o mais importante de tudo é que a gente tenha em mente o elemento uno indestrutível, o elemento uno indestrutível que permeia tudo, que é esse Atman, que no mundo da manifestação, que nós estamos, né, no mundo dos fenômenos, no mundo fenomênico, esse Atman, na verdade, é a base de toda a vida. É a única coisa permanente, é a única coisa plenamente pura, livre de qualquer mácula. Isso está dentro de nós. Então, é uma questão de nós buscarmos isso dentro do lótus do nosso coração. E essa Atma Vidya, então, é o que nós também devemos buscar quando vamos estudar as outras tradições. Será que quando a gente vai estudar um determinado texto, um determinado personagem, uma outra tradição, a gente tem que se fazer a pergunta: essa tradição está nos aproximando da Atma Vidya? Essa tradição nos aproxima do caminho que leva ao desabrochar desse lótus do coração? Essa tradição nos aproxima do Atman? Nos aproxima da unidade universal de todas as coisas, da vida única, da realidade única? Ou será que ela nos afasta disso? Será que ela reforça nossas ilusões, nossas sensações, nossos desejos, nossa vida mundana? Nós temos sempre que ter essa clareza, usar o nosso discernimento. Então, a nossa mente ela é aberta, mas ela nunca é submissa. Ela sempre tem que ter um claro discernimento. Isso envolve ter o coração puro, o coração que sabe o que busca, um coração que se volta para essa essência, que se volta para o Atman, que não está interessado em ter poderes, não está interessado em buscar fenômenos, não está interessado em abracadabra, mas que se volta justamente a se conectar com o nosso sétimo princípio, a fazer essa conexão Manas Buddhi, que nos aproxima do sétimo princípio que está em tudo, que é o Atman. Para isso, então, é necessário ter um intelecto ardente, é necessário que o nosso discernimento, a palavra em sânscrito viveka, esteja bem polido, com uma joia reluzente. É necessário que nós tenhamos um bom discernimento para saber quais são os caminhos adequados e saber quais são os
caminhos inadequados. Se o lema da sociedade teosófica é que não existe religião superior à verdade, nós temos então que admitir que há uma verdade única, há uma verdade que liga todas essas tradições por onde a religião sabedoria passa. E temos que saber separar o joio do trigo. O que é a verdade e o que é só floreio, o que é só manipulação. A isso cabe a cada um de nós fazer esse esforço, a cada um de nós fazer essa investigação, a cada um de nós meditarmos, nos dedicarmos ao estudo cada vez mais. Uma clara percepção espiritual. Então, nós temos que ter essa clara percepção espiritual, sabendo que quando nós buscamos esses assuntos, o que nós queremos aqui não é, como eu falei, se aproximar das chamadas outras artes ocultas, da qual Blavatsky fala nesse artigo, né, ocultismo versus artes ocultas. Não é simplesmente sair por aí invocando supostos deuses ou supostos espíritos ou o que quer que seja. Não é nos tornarmos um instrumento ou um fantoche de outras forças. Muito pelo contrário, essa clara percepção espiritual é para que nós nos tornemos cada vez mais autônomos. Eu entendo que a senda oculta, que a senda espiritual e que o caminho que a teosofia nos mostra, que passa por essas várias tradições que eu falei, né, pela origem dessas tradições, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, ou melhor, muitas vertentes, escolas indianas chamadas de hinduísmo, pelo cristianismo primitivo, as primeiras escolas, as verdadeiras escolas gnósticas da antiguidade. Tudo isso, todos esses caminhos, eles nos levam ao caminho de liberação, de libertação. É uma senda de sobriedade, é um caminho que nos tornamos cada vez mais sóbrios e cada vez mais autônomos. Mas para isso é necessário também aprender com aqueles que já estão mais avançados no caminho. Por isso também que é um caminho que envolve mestres, Blavatsky tinham seus mestres. Mas sempre nesse caminho, né, se espera que a pessoa chegue ao mesmo patamar do seu mestre e que um dia ela seja capaz de suplantar o mestre. Não importa, não é uma competição, mas que ela chegue nesse mesmo estado de autonomia que os Mahatmas, essas grandes almas, alcançaram. Os Mahatmas ou os Bodhisattvas, que Jesus e muitas outras grandes almas alcançaram, e claro, o Buda, aquele que alcançou o estado último, o estado mais elevado que alguém pode alcançar neste mundo em que nós estamos. É necessário ter afeto fraternal para com seu codiscípulo. Então, também no trabalho das lojas teosóficas, dos grupos teosóficos, é sempre necessário que a gente esteja em harmonia. O que no ocultismo prático a Blavatsky fala, que é estar em harmonia com os chamados outros eus. Pensar que são todos como cordas de uma vina, para evitar a discórdia, porque a energia da discórdia, todos os nossos pensamentos, eles são vivos. A literatura teosófica deixa isso muito claro. Quando a gente pensa em algo muito fortemente, com uma intenção muito forte, esse pensamento vai ter cada vez mais força sobre nós, né? Ele pode virar um obsessor sobre nós. E no caso de um grupo, seja qual grupo que seja, esses pensamentos, eles também vão estar lá pululando, os pensamentos de cada pessoa, as chamadas formas pensamento. E vai ter, digamos assim, uma forma pensamento geral do grupo, né? A chamada egrégora do grupo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz nas nossas relações com esses codiscípulos, com esses outros buscadores da verdade, com esses outros buscadores da vida espiritual, para que essa energia não se volte contra o grupo, para que essa energia não se volte contra nós mesmos, para que a gente não acabe distorcendo o ideal teosófico, o ideal de fraternidade universal e também da fraternidade, né? Para nós nos aproximarmos da fraternidade universal dos Mahatmas, nós temos que estar bem equilibrados, nós temos que estar com a mente sã. E uma mente dominada por raivas, rancores, espalhando discórdia por aí, não importa o tanto que ela tenha lido a doutrina secreta, não importa o tanto que ela domine os ensinamentos, se essa mente está dominada por esses sentimentos, ou se ela tem intenções vis, se ela tem só uma busca pelo poder, essa mente nunca ganhará acesso à verdade interna, ela nunca ganhará acesso aos ensinamentos mais reservados dessa fraternidade,
não importa o cargo que ocupe, não importe o grupo que coordene, não importe nada. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa generosidade com as outras pessoas, essa compaixão, esse afeto fraternal na vida em grupo. Porque aí também é onde as batalhas se dão, dentro de nós e fora de nós. Nós temos que ter presteza para dar conselho e instrução. Como a voz do silêncio ensina, mesmo que a gente não seja o sol, que nós sejamos pelo menos um humilde planeta. Mesmo que nós não sejamos uma Mahatma, não sejamos uma alta iniciada, como a Blavatsky, mesmo que não sejamos iniciados, mesmo que sejamos somente buscadores, estudantes, que a gente tente ajudar as outras pessoas, que a gente não desenvolva um apego ou uma arrogância de achar que esse conhecimento, de achar que esse material nos pertence. Afinal, esses materiais são públicos, né? Nada do que estou falando aqui é reservado, tudo foi publicado, desde a doutrina secreta, o ocultismo prático, todos esses textos e ensinamentos, para que fossem amplamente divulgados. Como Mahashohan fala na sua carta, a sociedade teosófica ela tem uma função mesmo de espalhar esses ensinamentos publicamente. Nunca foi o objetivo que a sociedade em si se tornasse uma escola secreta de magia. Havia os grupos mais internos que depois a Blavatsky formou em torno dos seus discípulos mais próximos. Aí sim, lá havia ensinamentos mais reservados, práticas mais reservadas, mas a sociedade em si é para ser essa porta de entrada, assim como em todas as tradições idôneas, por onde passa a religião sabedoria, nós também teremos os mistérios menores, que é essa porta de entrada, e nós teremos os mistérios maiores. E para isso também é muito importante para que tenhamos tanto essa preocupação em dar o ensinamento da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo que tenha uma harmonia entre o grupo. É importante também que a gente sempre respeite o silêncio quando necessário, que a gente sempre respeite a hora de falar e a hora de ouvir. Como Lama Tsongkhapa fala em seu Lamrim, antes da gente receber o ensinamento, a gente tem que saber ouvir. Isso é uma forma de ensinamento, isso é uma forma de meditação até, de focar a mente. Para que nós sejamos dignos do ensinamento espiritual, desse ensinamento, a gente tem que ter a humildade de saber que tem os momentos de ouvir os outros, que tem os momentos de simplesmente ouvirmos e ponderarmos sobre o ensinamento, ou quando a gente vai ler um livro também. É uma preocupação que eu sempre tenho com o trabalho em lojas teosóficas, porque muitas vezes eu vejo que todo mundo quer falar ao mesmo tempo e ninguém quer ouvir. E aí isso quebra com todo o trabalho, quebra com toda a egrégora da loja, quebra com toda a energia da loja, se são várias vozes dissonantes, uma tentando se sobrepor sobre a outra. Qualquer grupo espiritual, as pessoas têm que saber que tem que ter essa disciplina. Primeiro uma pessoa fala, depois a outra pessoa ouve e pondera, e depois também ela vai começando a falar a partir do que ela refletiu, a partir do que ela ponderou. E saber também que nós também temos que ter a humildade de, se uma pessoa que aparentemente sabe mais do que nós temos que ter a humildade de que vale a pena ouvi-la, no caso de um texto como um texto de Blavatsky, vale a pena ouvir o que esse texto está dizendo antes que a gente refute de pronto. Nós temos que ter o leal sentido de dever para com o instrutor. Claro que a maioria de nós aqui, mesmo não tendo contato com o mestre, mas nós podemos almejar criar esse leal sentido de dever com os ensinamentos, criar esse leal sentido de dever com a vida espiritual, com a prática espiritual. Entender que é o dever e é isso. Se a gente se compromete a, de alguma forma, divulgar esses ensinamentos na sociedade teosófica, se nós nos comprometemos a trabalhar para divulgar a teosofia, nós temos que gerar esse senso de dever dentro de nós e um senso leal, não um senso leal com pessoas ou um senso leal com grupos, com instituições. As instituições, elas são impermanentes, né? Como uma mandala de areia, elas se fazem, se desfazem,
Isso é assim na história de toda a humanidade. Mas temos um leal sentido de dever com o ensinamento, acima de tudo, com essa ética que nos é apresentada, com esse ideal de vida que nos é apresentado. Se todos tivermos esse leal sentido de dever, a instituição se manterá viva por muito mais tempo, porque é isso que dá vida à instituição. Pronta obediência aos preceitos da verdade. Então, como eu falei, há uma verdade com V maiúscula. Buscar essa verdade e desenvolvermos uma obediência a esses princípios, a esses preceitos, a essa ética com E maiúsculo, essa ética universal. Uma vez que pusemos nela nossa confiança, claro, a gente também tem que refletir, né? Nenhum texto teosófico, e não é a proposta de nenhuma loja teosófica, de nenhum grupo. Também não é a proposta do caminho budista, que a pessoa simplesmente aceite algo só porque foi dito. Mas a partir do momento que ela reflete, estuda, medita sobre aquilo e coloca sua confiança naquilo, naqueles preceitos, então cabe a ela desenvolver uma pronta obediência. Cabe a ela tentar ter uma vida minimamente coerente com esses preceitos. E crer que o instrutor a possui. Né? Acreditar que os mestres, os Mahatmas, possuem essa pronta obediência, assim como Blavatsky também. Nós vemos isso pelo seu exemplo de vida. O corajoso suportar das injustiças sociais, como eu falei, né? O ocultismo prático é bem claro nisso. O caminho espiritual, a senda oculta, essa escada de ouro, ela não admite personalidade, ela não admite personalismos, ela não admite a gente ficar toda hora arranjando desculpas, fica toda hora tentando se justificar, ou ficar toda hora caindo na autocomiseração, na autopiedade. Nós temos que suportar os altos e baixos da vida. O exemplo de Blavatsky é muito bom para isso. Como eu falei, Blavatsky primeiro fundou a sociedade nos Estados Unidos. Aí lá não estava dando muito certo, estava virando muito um grupo centrado na personalidade dela, mas era um grupo que atraía muito mais pessoas que estavam interessados no exotismo, nas coisas exóticas, dos fenômenos que ela produzia. E aí ela vai para a Índia tentar um novo trabalho. Na Índia também chega um ponto em que não dá mais certo, porque aí vão acusá-la, né? Vão acusá-la de ser uma charlatã, vai ter todo um escândalo. Ela tenta se defender, mas aí também decidem que é melhor que ela não se defenda. Então ela também tem que sair da Índia. E aí quando ela sai da Índia, ela vai para a Europa. Aí na Europa ela de novo monta mais um grupo. Ela monta a loja Blavatsky em Londres. E aí ela vai escrever a Doutrina Secreta, vai escrever A Voz do Silêncio, sofrendo bastante com a sua saúde, cada vez mais debilitada. E mesmo assim ela suportou. Ela suportou tudo corajosamente. Ela foi um exemplo para todos aqueles que estavam ao seu redor, e é um exemplo para todos nós. Ela colocou a sua personalidade de lado, colocou o seu ego de lado, mesmo em meio a todas as dificuldades, ela continuou. Destemida a declaração de princípios. Então, não ter medo de declarar os princípios e preceitos que são apresentados pelos Mahatmas, que a gente vê nas cartas dos Mahatmas, que a gente vê na Chave para a Teosofia, que a gente vê nesses textos dessa literatura original, que sempre precisa ser resgatada, porque sempre aprenderemos coisas novas com ela, porque, como eu falei, é sempre a chave. Se o Buda, digamos assim, fundou, entre aspas, o budismo, então nós temos que nos voltar sempre para os sutras. E a partir daí vai lendo também autores posteriores que comentaram os sutras, as várias escolas, na Índia e no Tibete, por onde esse Dharma fluiu. Se Jesus criou, entre aspas, o cristianismo, então nós temos também que nos voltar para os textos que são atribuídos a ele. Os evangelhos, aí incluindo, claro, toda a literatura apócrifa referente aos gnósticos antigos, referentes às primeiras tradições dos cristãos, e investigar quais foram as distorções que houve ao longo da história, assim como no budismo também, né, investigar quais foram as distorções que houve no Tibete ao longo da história, as máculas que houve, quais são as escolas que realmente se focam no real Buda Dharma, quais são as escolas que distorcem o Buda Dharma,
e o mesmo vale para o cristianismo. Então, no caso da teosofia, nós também temos que nos voltar para essa literatura original, porque é a base de tudo, nos voltar para essa literatura que foi que Blavatsky escreveu, o que foi que os Mahatmas escreveram, e daí também investigar, claro, o que outros autores escreveram. E por literatura original, eu não digo só textos de Blavatsky, eu falo de Luz no Caminho, né? Sei que no sábado que vem haverá uma palestra do Luiz Paulino, nesse mesmo horário, sobre Luz no Caminho, então já adianto o convite para todos vocês. Mas nós temos que investigar isso e aí partir para outros autores também, autores que fizeram estudos importantes, como o secretário de Blavatsky, o Mead, que fez um estudo muito importante a partir do compromisso que ele adotou de se dedicar ao estudo do cristianismo primitivo, estudar autores como Purucker, por exemplo, que resgatou muito dessa literatura original que na época dele estava ficando meio esquecida lá nos Estados Unidos, né? Que tem bons livros sobre a teosofia. Vê pontos em comum que vários outros autores posteriores tiveram também com essa literatura original, mesmo nem sempre sendo, nem todas as suas obras sendo necessariamente próximas dessa literatura, mas que ao longo de suas vidas foram se aproximando mais, como Geoffrey Hodgson. Também a gente vê em muitos livros Suprema Realização através do Yoga, que ele até cita o ocultismo prático, e outras obras importantes dele, em que ele vai falar da senda, vai falar do caminho espiritual, e sempre bastante alinhado com esses preceitos que Blavatsky apresenta. Valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Então, ter sempre a defesa, sempre não ter medo de defender aqueles que são atacados, quando o ensinamento é atacado, não ter medo de defender, como muitos defenderam Blavatsky também, na época em que ela foi atacada. Nem todos a defenderam, né? Alguns preferiram passar panos quentes, alguns preferiram que ela se retirasse da Índia, mas muitos a defenderam, e muitos a defenderam até muito tempo depois de sua vida, continuaram defendendo Blavatsky e o seu legado e a sua obra. E mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos, que a ciência secreta, a Gupta Vidya, revela. A Atma Vidya, que Blavatsky fala para nós nos focarmos. Obrigado, Ricardo, por escrever a referência a esses autores. A Atma Vidya é o que nos leva, pode nos levar, se nós nos dedicarmos, à Gupta Vidya. Então, nos focarmos nessa unidade de todas as coisas, nos focarmos nessa essência una de todas as coisas, que é pura, que é vazia de qualquer atributo, que é vazia de qualquer perturbação, que é vazia de máculas, que é vazia de separatividade, que é vazia de tudo que não é si própria, que não é essa própria natureza, que na Vedanta, na Vedanta Advaita, a gente vai chamar de Brahman, e que no mundo manifesto é o Atman presente em tudo, é a base de toda a vida. Que no gnosticismo islâmico ou no sufismo Shia, a gente vai chamar de Allah. Que no cristianismo gnóstico, a gente vai chamar de Io. E que em várias outras dessas tradições, por onde o fluxo da religião sabedoria passou, a gente vai continuar dando uma série de outros nomes, né, várias outras traduções, mas se voltando para esse para esse princípio, para o como dizem os neoplatônicos, através do ser que está presente em tudo, nos purificando e buscando esse e estudando os textos, estudando o caminho espiritual, então nós podemos nos aproximar, quem sabe, da Gupta Vidya, que é essa sabedoria secreta, essa sabedoria oculta, que é guardada, é protegida pela fraternidade transimalaica. E não importa o tanto que as pessoas tentem se apropriar dela, não importa que as pessoas tentem falar em nome da teosofia ou de qualquer outra tradição, adotando preceitos e princípios que contradizem a teosofia, relativizando a ética que é apresentada nesses textos, ou tentando se apropriar, ou dizer que isso era coisa do século XIX, que hoje os tempos modernos são outros, que talvez todo esse papo de fenômenos, a Blavatsky pode ter exagerado um pouco, que não faz mal se focar nesses fenômenos, etc., que está tudo bem a gente se tornar subserviente, a gente se tornar
a gente se tornar um veículo de seres do astral, que esses astralismos são aceitos, que na verdade a Blavatsky só exagerou, que tá tudo bem a gente buscar a inconsciência, tá tudo bem nós buscarmos o caminho espiritual por meio de práticas, de substâncias que fazem a gente cair no astral, nas regiões maiávicas, que na Voz do Silêncio a Blavatsky fala que nós não devemos perder tempo nessas regiões. Não importa o tanto que as pessoas tentem misturar isso com teosofia, não importa o tanto que as pessoas tentem dizer que tá ok, que a sociedade teosófica ou qualquer outra instituição teosófica, o grupo que estude a teosofia, possa fazer propaganda ou possa, de alguma forma, estudar esses assuntos sem o preconceito de Blavatsky dos Mahatmas do século XIX. Não importa nada disso. A Gupta Vidya continuará viva, a Gupta Vidya continuará acessível somente àqueles que realmente são dignos dela, aqueles que realmente seguem esses princípios, que realmente seguem os preceitos do Dharma eterno, aqueles que realmente buscam esse caminho que a gente vê na Voz do Silêncio, que a gente vê em Luz do Caminho, que a gente vê nos Yoga Sutras do Patanjali, que a gente vê no Bhagavad Gita, que a gente vê em textos budistas, vários sutras budistas do cânone Mahayana, que a gente vê no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que a gente vê no Lamrim Chenmo de Tsongkhapa, que a gente vê preconizado em muitos dos evangelhos apócrifos também. Então a gente sempre tem que ter essa consciência de que nós estamos aqui, né, eu estou aqui falando, de certa forma, em nome da teosofia, em nome da sociedade teosófica, mas a teosofia não pertence a nós, não pertence a nenhuma instituição. A teosofia, no seu sentido real, é essa Gupta Vidya, que é guardada pelos mestres. E para nós sermos dignos dessa teosofia, há todo um caminho de purificação, há todo um caminho de estudo, há todo um caminho de esforço, para que nós possamos ser dignos do nome teósofo ou teosofista, vai depender de como a gente traduza. E para fechar, só gostaria de lembrar, né, que muito desse caminho prático, essa teosofia prática também está bastante enfatizada na Voz do Silêncio, que é um texto muito vinculado ao budismo, ao que há de mais interno, mais esotérico do budismo, que são as 7 portas, ou as 7 paramitas, as chamadas perfeições ou virtudes perfeitas. A primeira delas é dana, a generosidade. E a generosidade, principalmente, não só no seu sentido material, mas a generosidade sempre de buscar doar o Dharma, de buscar doar o ensinamento, de doar a nossa vida em prol desses ensinamentos. Shila, a harmonia nas palavras, nos atos, a chave que contrabalança o karma, né? Porque nós estamos harmônicos, o karma negativo nos afeta menos, não deixando mais espaço, então, para sofrermos efeitos das nossas ações perturbadas. Shanti, a paciência, a serenidade, que nada pode alterar. Então, essa serenidade que é essencial para que no caminho a gente consiga suportar esses altos e baixos da vida, como diz a escada de ouro. Nós temos que ter serenidade mental e temos que ter a serenidade mental para aceitarmos que nem tudo vai ser como o ideal, nem tudo vai ser como a gente almeja no caminho espiritual. Muitos de nós teremos nossas próprias limitações, mas mesmo assim a gente tem que ter a serenidade de que vale a pena continuar no caminho. E a serenidade para estudar também, né? Para estudar tanto assunto tem que ter paciência. Vairagya, que é a indiferença ao prazer ou à dor. Também é traduzido como renúncia, a renúncia aos apegos, às aversões. Vairagya, essa indiferença, que não é uma indiferença fria, mas é uma renúncia ao eu, é o desapego. É o que muitas vezes se chama de desapego e que hoje em dia é muito mal trabalhado, né, pelo senso comum. As pessoas acham que desapego é tratar as coisas como descartáveis. Não, desapego é o contrário. Desapego é justamente nós nos desapegarmos dos nossos egoísmos, das nossas paixões, nós nos desapegarmos dos nossos apegos, aversões, da nossa arrogância, da nossa personalidade.
Isso é essencial. Essa renúncia à personalidade é a chave para o ocultismo prático, para a vida espiritual. Virya, a energia indômita que abre seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. Virya, essa reta energia, essa energia que nos impulsiona a praticar a virtude pelo bem da própria virtude. Como diz Blavatsky no Ocultismo Prático, nós realizarmos as nossas ações sem expectativa pelo resultado e dedicarmos essas ações a Ishvara. Ishvara aqui é o Atman, presente dentro de nós, a essência espiritual, a vida una, a vida espiritual dentro de nós. Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o discípulo para o reino de Sat, o reino do ser, o eterno, e para a sua contemplação sem fim. Então, a meditação, a plena atenção, manter esses ensinamentos na memória a todo momento. Por isso temos que sempre estudar e revisitar esses textos, porque aqui no mundo material, no samsara, o nosso quaternário inferior ele tende a nos dominar. E sempre que a gente se aproxima desses assuntos, a gente está tentando ativar o nosso ternário superior, para que a gente não fique à mercê do nosso quaternário. Como eu falei, é para que nós nos tornemos cada vez mais agentes dessa nossa carruagem, o motorista desse carro, e não que fiquemos somente no piloto automático, porque ficar no piloto automático pode a qualquer momento fazer com que o carro capote, com que ele bata, com que ele exploda ou alguma coisa do tipo. Prajna, cuja chave faz de um homem um deus, criando um bodhisattva, filho dos Dhyanis. Então, Prajna, a sabedoria que compreende esse vazio, a sabedoria que compreende, por meio da prática de todo esse método, de todas essas outras paramitas e do estudo e do discernimento, sempre com a renúncia à personalidade, com a reta motivação, traz nessa sabedoria que, quando alcançada, o Bodhisattva, aquele que está no caminho para se tornar um Bodhisattva, que está no caminho querendo se tornar alguém semelhante aos Mahatmas, ele supera de vez a personalidade, se esvazia de personalidade por completo. E uma vez se esvaziando de personalidade por completo, é possível ouvir a voz do nada, que é uma palavra sânscrita, não é o nada em português, que é a voz do silêncio, que é aquela voz que está além dos nossos barulhos mentais, é aquela voz que nos conecta a esse outro vazio, que é pleno, sob um certo aspecto, é a única plenitude que existe, é a verdadeira plenitude que existe, mas sobre a nossa perspectiva iludida, sobre a nossa perspectiva materialista, ele é vazio. Mas ele é vazio das nossas ilusões, ele é vazio da manifestação, ele é vazio da diversidade, ele é vazio de atributos, mas é pleno de si próprio, é a única plenitude que existe. Então, eu fecho aqui com essa conclusão de que o estudo da teosofia, agora fazendo essa rememoração do legado e da obra de Blavatsky, perto desse período do Vesak, período em que o Buda teria alcançado o grau mais alto, é que a gente busque esse silêncio. Como a Ivanilde perguntou, é nesse silêncio que nós podemos nos encontrar. Mas para buscarmos esse silêncio que é o mais próximo que a gente consegue acessar dessa plenitude incondicionada, é necessário praticar as virtudes, é necessário todo esse caminho de purificação, toda essa escada de ouro. Todos esses textos, eles estão aí disponíveis para nós lermos, relermos, meditarmos sobre eles, né? A escada de ouro podem ser encontradas muitas traduções, à torta e à direito na internet. A Voz do Silêncio, publicada pela editora Teosófica. A Doutrina Secreta, que a edição brasileira publicada em 6 volumes, pela editora Pensamento. Isis Sem Véu, publicado em 4 volumes, pela editora Pensamento também. Toda essa obra está completa, as cartas dos Mahatmas. Nós lemos essas cartas como se fossem para nós, como se fossem instruções para nós. E buscarmos nos aproximar dessa senda, desse caminho que é apresentado no ocultismo prático.
Então, resumindo, é isso. Vamos aproveitar esse momento de lua cheia, essa energia do Vesak, o Vesak mesmo, como eu falei no início da palestra, né, foi na quarta-feira de manhã, às 7h45, quando a lua cheia estava em seu ápice, mas essa energia ainda pode ser sentida, essa energia ainda está reverberando por aí. Então, eu faço esse apelo para que a gente medite, durma cedo, reflita e estude bastante toda essa literatura e esse legado que Blavatsky nos deixou e toda a literatura teosófica que está alinhada com esse legado dos teósofos, teosofistas, que são coerentes com essa literatura e o estudo daquelas tradições conectadas a essa religião sabedoria que nos tocam a nossa alma. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e reforço o convite para sábado que vem, vai ter a palestra do Luiz Paulino sobre Luz no Caminho, também um excelente texto para lermos nesse período. Obrigado. Até aqui não há nenhuma pergunta. Não sei se vai surgir ou se a gente encerra. Acho que a gente pode encerrar, Irenice. Sim. Vamos encerrar, porque Então, eu também tinha preparado só para terminar esse horário, que agora eu tenho outro compromisso, então... Tá bom. E também às 19h30 já há outra palestra, já está outro evento. Então, Bruno, excelente palestra, gratidão pelo compartilhamento de suas pesquisas, de seus estudos, e eu vou passar para Sérgio Moraes, o presidente da ST. Obrigado, Bruno. É sempre bom a gente partilhar coisas tão ricas. Muitos comentários agradecendo a bela apresentação. Eu gostaria de reforçar que estamos, no momento, encerrando a transmissão no YouTube, desejando a todos uma boa noite e que 19h30 temos Teosofia e Arte, com a apresentação de uma violinista, a Ana Cristina Moura, e de um tenor, Francisco Simal, falando sobre a influência da música na psique humana e no autoconhecimento. Então, eu agradeço a vocês. Deixa eu me chamar aqui como anfitrião, né? Estou me reivindicando aqui. E a gente vai... À vontade.